Exclusivo, o São Paulo aumenta a sua dívida até maio. Vou te explicar detalhes e trazer as últimas notícias do São Paulo. Provável escalação, tem duas dúvidas para a partida. Mike não foi relacionado e um reencontro com o Made in Cotia, que pode fazer a sua estreia contra o Juventude. Bora trazer informações sobre o São Paulo. Exclusivo, São Paulo até maio aumentou a sua dívida em relação ao dezembro do ano passado. Bora explicar detalhes, a gente conseguiu apuração detalhada sobre esse tema e a gente vai explicar para vocês direitinho. Vocês vão lembrar que em dezembro o São Paulo termina a temporada com aquele déficit muito grande e no fim do ano, em dezembro, foi divulgado pelo balanço do clube de que a dívida do São Paulo era de 968 milhões, correto? Não se perca nos números. Até fevereiro, o São Paulo termina fevereiro diminuindo a sua dívida. A dívida foi para 965 milhões. Em maio, houve um aumento da dívida em relação não só a fevereiro, mas em relação a dezembro do ano passado. Então, a dívida chegou no maior patamar da história do clube. Então, em maio, o São Paulo atualizou a sua dívida e está com 979 milhões de dívidas até maio. Ainda tem junho para ser calculado, mas do que a gente tem de apuração, eles ainda não têm os números de junho para poder atualizar essa dívida. E aí a gente vai apurar com as pessoas do São Paulo para buscar justificativas, para entender cenários. O que a gente consegue de apuração é de que, primeiramente, o clube não vai se pronunciar publicamente, também não quis enviar uma nota para mim, ou falar, ou dar uma resposta realmente pública, que eu pudesse trazer quem foi que falou, ou uma visão realmente do clube dessa situação. Porque logo, né, em breve, foi essa palavra, junto com a Galápagos, o clube vai se pronunciar publicamente sobre as finanças do clube. Não me passaram data, não me passaram quando vai ser, se vai ser coletiva, mas que esse encontro, essa justificativa pública vai acontecer em breve. Além disso, a frase que me foi utilizada, as oscilações, tanto do déficit quanto da dívida, eram previstas já pela gestão. Vocês vão lembrar do déficit. O déficit do São Paulo nos 6 primeiros meses foi de 31,8 milhões de reais. Esse déficit foi menor do que o previsto, que era na casa dos 45 milhões, o que foi comemorado pela gestão, porque, ou seja, você teve uma diferença ali, você conseguiu diminuir o prejuízo que estava previsto nos 6 primeiros meses do ano, que é normalmente quando realmente a maioria dos clubes terminam em déficit, porque é no segundo semestre que vem mais grana, de vendas, de cota de TV, de uma porrada de coisa. Mas ainda também não entrou o dinheiro da venda do Matheus Alves, que vai entrar no balanço, vai entrar em julho. E lembrando que o São Paulo também, a projeção é de um superávit de 44,8 milhões ao término da temporada. Então, a dívida do São Paulo aumenta até maio, a gente ainda não tem os números de junho, mas agora a gente atualiza que a maior dívida da história do São Paulo aconteceu em maio. Ainda a projeção é otimista dentro do São Paulo de conseguir reduzir a dívida e terminar com um superávit ao término do ano, mas lembrando também que o São Paulo ainda precisa de pelo menos mais uma venda de jogadores, tá? Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. O espaço aqui do canal está sempre aberto para o clube querer se prontificar publicamente, mas aí agora essa é a nossa apuração. O que você acha dessa situação? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Para a gente continuar trazendo mais informações, agora deixando um pouco das finanças de lado, bora falar do jogo, porque hoje tem jogo. O São Paulo entra em campo às 7 horas contra o Juventude. Escalação do São Paulo para pegar o Juventude logo mais às 7 horas lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Duas dúvidas importantes. A expectativa é do time que terminou o primeiro tempo contra o Corinthians ser repetido contra o Juventude. Mesmo, né, tendo uma maratoninha de jogos aí com o Hernan Crespo, ele ainda não rotacionou esse elenco, a ver se contra o Juventude ele vai fazer isso ou contra o Fluminense, mas fato é que o São Paulo está priorizando o Brasileirão e precisa cada vez mais pontuar. Tanto é que a vitória hoje é crucial. A escalação do São Paulo deve ter Rafael no gol, a linha de defesa deve ser a mesma, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Na ala, Cédric Soares, os dois volantes sendo
o Bobadilla e o Marcos Antônio, e aí vem a dúvida se vai realmente permanecer com o Wendel que foi muito bem contra o Corinthians, está motivado, é um lateral um pouco mais ofensivo até do Enzo do que o Enzo Dias, e o Crespo pode pegar essa moral que o Wendel tá e dar continuidade para o atleta, lembrando que o Enzo Dias teve problemas estomacais, ele está liberado, viajou com a delegação e está disponível. Aí fica essa dúvida, se volta o Enzo Dias até por jogar fora de casa e ter um lateral um pouco mais defensivo, ou se você vai de fato aproveitar esse hype, esse momento do Wendel. A outra dúvida fica o substituto do Oscar, se vai Alisson, Rodriguinho ou até Pablo Maia. Acho que não é jogo pro Rodriguinho, acho que o Rodriguinho deve começar essa partida no banco de reservas, ficaria ali entre Alisson e Pablo Maia. Acredito que no fim das contas o técnico Hernan Crespo vai optar pelo Alisson, mas vamos aguardar para ver se de fato, né? Porque o Pablo Maia você fica um pouco mais protegido no seu meio campo, você pode dar mais liberdade ali para Bobadilla e Marcos Antônio armarem os jogos, então vamos ver o que o Crespo vai armar para esse meio campo, e lá na frente devem ser mantidos o Luciano e André Silva. Para essa partida o São Paulo tem o retorno do Enzo Dias, o Luca não vai ser relacionado porque teve a sua contusão, o Henrique Carmo foi para o Sub-20 também, inclusive fez o gol da vitória da equipe contra o América Mineiro. Ele também não vai para essa partida, e aí o São Paulo que do último jogo contra o Corinthians só tem realmente esse retorno do Enzo Dias e não terá o Oscar que ainda está medicado, ainda está fazendo o início do seu tratamento na sua contusão na lombar. O que você acha dessa escalação? Deixa aqui nos comentários, quero muito saber a sua opinião. Antes da gente continuar o vídeo, só recadinhos, prometo que serão bem rápidos. Primeiro, seja membro do canal para você ter conteúdo exclusivo, tem o nosso grupo do WhatsApp, eu soltei essa informação exclusiva lá para os membros do canal, expliquei bastante sobre essa situação. Tem vídeos exclusivos para os membros também participam das nossas lives de pré e pós. Um recadinho rápido sobre as lives de pré e pós. Hoje, especialmente, não teremos a live de pré e nem a live de pós, porque eu estarei lá no canal dos Três Zagueiros comentando a partida contra o Juventude. Então eu vou estar lá com o Magnão, a gente vai estar lá, né, no pré-jogo, a partir das 5h30 lá no canal do 3Z. Quando tiver o linkzinho, eu vou deixar aí nos comentários para vocês poderem acompanhar. Eu estarei no pré-jogo, mas não será no meu canal, ficaremos lá no Três Zagueiros. Outro recadinho rápido, aqui embaixo da descrição tem o link da Ola Esportes para você acompanhar a partida ao vivo e de graça. É só você criar sua conta gratuita. E vamos trazer um novo parceiro aqui no canal, olha aqui, ó. A Mandaca, rapaz, a Mandaca Marmitas, marmitas congeladas aqui embaixo na descrição, tem o meu cupom de desconto, tá? Tem o link do site da Mandaca e ainda tem o meu cupom, você coloca lá no ato da compra Alexander e você vai ganhar frete grátis e ainda vai ganhar também 15% de desconto. Você fazendo a sua compra até às 5h30, você recebe ela no mesmo dia, rapaz. E aqui, ó, essa marmitona aqui, ó, estrogonofe de carne com arroz branco. 300 gramas, aí tem aqui a informação nutricional, tudo bonitinho, rapaz. Você vai gostar bastante, ó. Até a patroa aprovou. E olha que a Flávia, ela é chata pra comida. Ela é chata. Até ela aprovou. Se ela aprovou, meu irmão, é porque a comida é de qualidade. Então, tá aqui na descrição para você que quer conhecer, e os preços, ó, são muito bons. Dê uma olhadinha. Bora continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube. Mike não será relacionado para a partida contra o Juventude, mesmo treinando com o grupo nessa semana a partir de segunda-feira. Há um consenso dentro da comissão técnica que ele ainda precisa de mais sessões de treinamento para estar fisicamente apto. Seria uma aceleração até que poderia até agravar essa questão do Mike, então por conta disso a comissão técnica decidiu, ó, Mike, fica em São Paulo, continua a sessão de treinamento, e aí quem sabe contra o Fluminense a gente já te relaciona. Porque o Mike ele até voltou um pouquinho antes do prazo da sua contusão na coxa, ele é jovem, né, então se recupera bem mais rápido. Só que aí, como ele tá treinando ainda, tá se adaptando, tá voltando nos treinamentos, não há essa necessidade de aceleração, até porque a gente sabe, né, que nos últimos momentos do São Paulo, sempre que o São Paulo acaba querendo acelerar o processo de recuperação de algum atleta, sempre acaba tendo problema. Então, dessa vez, né, até por questões físicas, falou, não, ó, Mike,
dá uma seguradinha aí, continua treinando, continua firme, o Crespo tá de olho no Mike, até o São Paulo mudou ali o seu perfil de reforço para sua lateral, que é um zagueiro que também faça a lateral, então o São Paulo deu uma mudada nesse perfil justamente para dar mais espaço para o Mike. O Hernan Crespo vai ficar de olho no Mike, na evolução dele, nos treinamentos, para quem sabe ele poder ter mais minutos, mas não será agora contra o Juventude, porque há um entendimento de que é melhor não ter pressa nesse momento, é melhor ser um pouco mais precavido, né, do que você querer acelerar, e aí o atleta pode acabar tendo alguma contusão e voltar a ser reincidente na mesma contusão, então muita calma nessa hora, então por conta disso o Mike não será relacionado para a partida contra o Juventude. Pra gente fechar o vídeo de hoje, Lucas Fernandes terá um reencontro com o São Paulo hoje. Você lembra dele? Um meio-campista que fez sucesso, inclusive, nas categorias de base do São Paulo, com o David Neres, com o Luiz Araújo, com aquela safra que o São Paulo teve. Ele passou 14 anos no clube, ele era aquele camisa 10, um ruivinho, ele depois passou pelo Botafogo também, Cuiabá. Agora ele foi contratado pelo Juventude e pode fazer a sua estreia contra o São Paulo Futebol Clube. Eu já trouxe, né, ele passou 14 anos nas categorias de base do São Paulo e poderá jogar hoje. Agora ele está com 27 anos, ele estava lá no Portimonense de Portugal, inclusive, né, quando ele sai do São Paulo é justamente para esse clube, e aí depois ele acaba rodando ali no futebol brasileiro. Ele estreou no profissional em 2016, com apenas 18 anos, né? Ele compartilhou naquela época o vestiário com Hernanes, com Cueva, né, com o Nenê, que também hoje está no Juventude, com jogadores mais experientes. Infelizmente não supriu aquela expectativa que todo mundo estava tendo nele, né? Mas mesmo assim deu certo na carreira, é um jogador profissional, jogador de Série A, tá jogando no Juventude, jogou pelo Cuiabá, pelo Botafogo, então não tem como falar que esse jogador deu errado, muito pelo contrário, deu muito certo por sinal, mas aquela expectativa de ser um camisa 10, de grandes clubes europeus, seleção brasileira, infelizmente ainda não aconteceu, mas ele tem 27 anos, pode acabar tendo uma mudança de chave aí. Pelo São Paulo ele disputou 53 partidas, marcou 2 gols e deu 3 assistências. Ele assinou com o Juventude até dezembro deste ano e poderá fazer a sua estreia com a camisa tricolor. Você lembra dele? Você tinha uma expectativa alta nele? Cara, eu tinha. Eu achava que ele ia ser... ele ia dar, entre aspas, não é dar mais certo, mas ele teria uma carreira talvez maior e melhor do que o David Neres. Eu acreditava, infelizmente, acho que o Neres nessa aí se deu melhor, né? Passou por Ajax, hoje está no Napoli, passou por Benfica, então acho que o Neres teve uma carreira um pouco mais empolgante do que o Lucas Fernandes. Mas o que você acha aí? Deixa aqui nos comentários, lembrando o link da Ola Sports e também o link da Mandaca para você pedir a sua marmita ali, ó, você vai gostar bastante, cara. Mesmo se você não faz dieta, porque, né, tudo bem que a comida é saudável e tudo, cara, você vai gostar bastante, tem um bom tempo, você vai gostar, tem até mini pizza lá, rapaz. Rapaz, você que gosta, você gosta aí? Já pensou no intervalo do jogo, você pega lá sua mini pizza ali, em 4 minutinhos ali, já tá pronto, ó, show de bola. Esse foi o vídeo de hoje, mais tarde a gente volta com mais informações, até a próxima.